Salve, eu sou a Simone Nascimento e esse é o 4V Podcast, um espaço de escuta, denúncia e resistência. Pode vir a vinheta. Hoje nós estamos com o Igor Felipe, do MST. Bem-vindo, Igor. Obrigado pelo convite, Simone. Uma satisfação estar aqui no podcast 4V. Ah, que ótimo. Gente, o Igor, ele atua na Secretaria Nacional do Movimento em São Paulo, foi coordenador da Secretaria Executiva da campanha Lula Livre, acompanha as iniciativas de trabalho urbano do MST e atualmente ele está na coordenação do plebiscito popular que reúne movimentos, partidos, sindicatos e entidades da sociedade civil. Nós vamos falar sobre todas essas lutas, mas antes de tudo, Igor, tem muita gente que não entende o Movimento Sem Terra. Se você pudesse explicar de maneira bem direta o que faz o MST para quem está assistindo e ouvindo o nosso podcast, como que você explicaria? Olha, o movimento MST é um movimento que luta, sobretudo, por justiça no nosso país. Uma das marcas históricas do Brasil é a concentração das terras. Isso vem desde a colonização, marcada pela escravidão e pelo processo que manteve as terras do Brasil na mão de poucos. E as terras são um patrimônio do nosso país, um patrimônio do nosso povo. E o MST é justamente um movimento que organiza os trabalhadores rurais sem terra para lutar pela divisão da terra, para que todas as famílias de camponeses, trabalhadores rurais, tenham direito à terra. E nesse país, os camponeses só têm acesso à terra de uma forma, fazendo ocupação de terra. Nunca 1 centímetro de terra foi dado a um camponês sem organização e sem luta. E esse é um aprendizado histórico durante todo o século XX, desde a luta dos escravos no século XIX, que se organizavam em quilombos, desde as lutas das ligas camponesas no meio do século XX, e o movimento MST, que a partir do final dos anos 70 e do começo dos anos 80, passa num momento de abertura democrática a organizar os trabalhadores rurais para ocupar terra, conquistar terra e conseguir conquistar uma casa, uma terra para trabalhar, conseguir produzir e conseguir ter uma vida digna. Então o MST é isso, é um movimento que luta pela terra, pela reforma agrária e pela transformação da sociedade brasileira. Eu acho muito linda a luta do MST, porque eu sempre, quando eu vou conversar com alguém, a maior parte do sonho dos trabalhadores no Brasil é ter uma terra, ter um teto. Eu sempre lembro daquela música do Racionais, né? Todo preto como eu só quer um lugar no mato só seu. E aquele direito de poder plantar, colher, e é uma luta, como você falou, secular, porque o nosso povo, antes mesmo de ter a abolição, teve a lei de terras, e aí foi proibido de poder dar uma função ali a algo que trabalhava. Então eu acho que o MST precisa ser bem difundido mesmo, temos que quebrar os estigmas, as ideias equivocadas que as pessoas têm dessa luta por terra para entender que é uma ferramenta muito útil no campo e na cidade. E uma das coisas legais que o MST ajudou a impulsionar foi o plebiscito popular, né? Hoje a gente está conversando sobre as denúncias, resistências mais nacionais, e o plebiscito popular foi uma iniciativa que ajudou a construir no trabalho ali de base, de formiguinha, uma consulta pública à sociedade sobre 2 temas muito importantes. O nosso povo já viu ser aprovado, que foi a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. E outra pauta que o plebiscito trabalhou muito foi o fim da escala 6x1. Explica para as pessoas o que é um plebiscito popular de uma maneira bem direta, assim, para quem não conhece o que é um plebiscito. O plebiscito popular é uma metodologia que os movimentos populares lançaram a partir do final dos anos 90 para consultar a população em relação a temas de seu interesse. Em primeiro lugar, a partir de uma leitura de que a democracia brasileira é muito frágil e abre poucos canais de participação da população nas grandes decisões. Nós vivemos numa democracia onde as pessoas votam a cada 2 anos e elegem os seus representantes que vão aí definir os rumos do país. Então, o plebiscito popular ele vem na linha de construir uma democracia na qual a população pegue nas mãos
o seu destino, o seu futuro e opine sobre grandes temas da nação. Então, o primeiro plebiscito popular, que foi ali na virada de 1998 para 1999, tratou de um tema que era muito importante naquele período, que era o tema da dívida externa. Então, o Brasil, como uma economia do capitalismo dependente, uma economia subalterna, tinha uma dependência que se realizava pelo pagamento da dívida externa, que era onde se manifestava o poder do capital internacional. Então, ali os movimentos populares se organizaram e consultaram a população em relação ao pagamento e auditoria da dívida externa. Ou seja, era um tema que dialogava com a autonomia, soberania do país e a condição de ter o controle sobre a sua economia. Em 2002, nós tivemos um segundo plebiscito, que eu acho que é o grande paradigma dos plebiscitos populares, que foi um plebiscito sobre a ALCA. Muita gente que é jovem não conhece, era uma proposta dos Estados Unidos de área de livre comércio das Américas. E o que isso significava? Que todos os países da América Latina iam zerar as suas tarifas comerciais para ter um comércio livre com os países e com os Estados Unidos. Isso significa que o país mais desenvolvido do mundo, com a maior economia do mundo, ia ter acesso aos mercados e poder vender suas mercadorias sem ter que os países da América Latina tivessem qualquer proteção. Então, era uma forma de aumentar a imposição, o poder dos Estados Unidos sobre a economia brasileira. E ali, mais de 10 milhões de brasileiros participaram e votaram contra a ALCA, ou seja, reafirmando a soberania do nosso país. Em 2007, tivemos o plebiscito da Vale do Rio Doce. Então, a Vale do Rio Doce é uma empresa de exploração de minérios do nosso país, que foi privatizada durante o governo Fernando Henrique. E naquele período, durante o segundo governo Lula, se abre um debate sobre a reestatização das empresas públicas e sobre a superexploração dos nossos recursos minerais. E ali, consultamos a população em relação à reestatização da Vale, mas mais do que isso, em relação à retomada do poder sobre os nossos recursos naturais. E tivemos mais recentemente o plebiscito da Constituinte, logo depois de 2013, na qual a gente consultava a população sobre a necessidade de fazer uma reforma política radical, e hoje está muito claro da necessidade de mudar esse sistema político. E no ano passado nós tivemos 2 plebiscitos de caráter estadual, que foi o plebiscito aqui em São Paulo, contra a privatização do trem e do metrô, e em Minas Gerais, em relação à privatização da empresa de energia e da empresa de saneamento. Então, o plebiscito, acho que ele tem 2 características fundamentais, Simone. Primeiro, é um exercício da democracia direta, na qual as pessoas opinam sobre temas de interesse do país. E, em segundo, sobre temas que são importantes para a vida, que definem o futuro do país e que incidem diretamente na sua realidade. E nesse ano, acho que tivemos um plebiscito que tratou de 2 pautas muito acertadas, que é essa pauta da tributação. O Brasil é um dos países que tem o maior nível de injustiça tributária. E o tema do trabalho, que é o tema do fim da escala 6x1 e da redução da jornada de trabalho sem redução salarial. Acho que nós tivemos uma construção muito importante e acertamos nos temas que são temas que têm incidência na conjuntura e que dialogam diretamente com o sofrimento do povo brasileiro. Igor, você falou de vários plebiscitos, né? Depois, né, muitos de nós passamos por algumas experiências, outros não. Eu mesma, o primeiro plebiscito que eu construí foi contra a privatização da Sabesp, que foi feita junto com os metroviários, que estavam fazendo uma luta importante contra a privatização dos metrôs, e junto com uma luta em defesa da água contra o governo Tarcísio, que infelizmente vendeu a nossa água, mesmo sendo impopular, né? Porque as pessoas, a maior parte das pessoas no estado de São Paulo eram contrárias à privatização da Sabesp, agora estão sofrendo com os danos de aumento de tarifa, de menor pressão das torneiras. Então, se provou que, mesmo a população sendo contrária, ele aplicou algo impopular. E para quem tá vendo assim na escola, no bairro, o plebiscito ele é quase como fazer uma votação, né, Igor? A gente tem lá uma urna e aí tem uma cédula e você vota, só que não é uma votação para presidente, para governador, para prefeito, para vereador, é uma votação para uma política pública, para um direito, para uma consulta social. E aí que tá a diferença, né? A ideia de que a gente pode ser consultado sobre temas importantes que impactam as nossas vidas, mesmo que não seja dando poder a um parlamentar para nos representar.
E aí as pessoas iam, né, votando no dia a dia do plebiscito popular pelo fim da escala 6x1 e pela isenção do imposto de renda. Participei em vários lugares. Elas iam dando a sua opinião, só que ao mesmo tempo as pessoas que estavam ali, os ativistas, que iam conversando com as pessoas para elas irem votar, para elas se estimularem a dar a sua opinião, votar sim ou não, acabavam sabendo das próprias pautas que estavam em discussão. Tem algum momento, assim, que você estava numa urna, colhendo votos, que você lembra de uma história que te marcou ali no plebiscito pela redução da jornada de trabalho e a tributação no Brasil? Olha, teve uma coleta de votos que ainda nas primeiras semanas do plebiscito, que foi em Santo André, que estava sendo organizada pela militância ali. E o que mais me marcou, Simone, eu acho que foi, primeiro, o interesse das pessoas em relação aos temas. As pessoas queriam conversar, queriam entender, queriam saber qual era o impacto na vida delas dessas mudanças, né? Porque embora a gente fale que tem que taxar os ricos, que tem que diminuir a jornada de trabalho, acabar com a jornada 6x1, isso sempre gera uma insegurança nas pessoas. Elas nunca sabem qual que vai ser as consequências, qual que vai ser, como que a direita vai se colocar, e o povo tem sempre muito medo de abrir um debate e perder, né, os poucos direitos que tem. Então as pessoas, elas viam que tinha um sentido de justiça, mas elas queriam segurança, elementos para defender essas pautas. E o segundo tema que mais me marcou, acho que nessa coleta de votos lá em Santo André, foi os trabalhadores fazendo fila para votar, para participar, para colocar o nome, para preencher a cédula, que é isso que você colocou, né? O plebiscito popular é uma urna, que é uma caixa de sapato, uma caixa de arquivo, que geralmente a militância cobre, decora, faz a bandeira do Brasil, coloca uma imagem, a bandeira de um movimento, coloca adesivo, deixa bem bonita. E aí tem a ficha, na qual todo mundo que vota coloca seu nome, seu CPF, seu e-mail, seu telefone e a cédula de votação, que tem ali as perguntas que as pessoas preenchem e exercem o seu direito da soberania popular ali na urna. E as pessoas, mesmo perdendo 10, 15, 20 minutos, faziam filas e queriam conversar e queriam saber, né? Então, acho que isso é muito interessante, porque nos outros plebiscitos, os temas eles eram mais distantes da realidade do povo. Eles tinham muito a ver com a vida do povo e com o destino do país. Então, falar da ALCA, se ela tivesse sido implementada, teria sido a recolonização total do nosso país. Então, isso tem tudo a ver. Mas não era algo que as pessoas viviam no seu dia a dia. Então, quando você fala de, olha, cada dia a gente tem um trabalho que a gente cada vez é mais intenso, cada vez as tecnologias têm sido utilizadas não para que os trabalhadores trabalhem menos, para que os trabalhadores sejam mais explorados, cada vez trabalha mais horas, cada vez é um trabalho mais intenso, um trabalho que tem cada vez menos direito, que você tem menos condição de trabalhar, de descansar, porque às vezes chega em casa, recebe um zap, lê uma notícia, está sempre preocupado com o que vai ser o dia de amanhã, sem direito, sem 13º, sem carteira assinada. Então as pessoas têm uma relação cada vez mais difícil com o trabalho, trabalha cada vez mais horas, mais intenso. Então esse é um motivo de sofrimento e de dor dos trabalhadores. Com certeza. Então quando você coloca esse tema, mesmo aqueles que não trabalham necessariamente na escala 6x1, mas sente na pele, né, o que é um trabalho cada vez mais precarizado, com nível de rotatividade, com medo de ser demitido e de não conseguir pagar as contas. E quando você fala de imposto, as pessoas falam, o imposto é alto. Não, a gente paga muito imposto. Mas quando a gente coloca, aqui no Brasil, quem paga muito imposto são os trabalhadores e os setores médios, que os mais ricos, quem ganha mais de 1 milhão por ano, não paga às vezes nem 1%, aí as pessoas começam a perceber que o problema não é que a carga tributária é alta, como a direita, a burguesia e os meios de comunicação querem que a gente acredite. Não, o problema é que a carga tributária ela é mal distribuída e que os mais ricos pagam pouco e os trabalhadores, setores médios pagam muito. Então, quando a gente conversa, apresenta os dados, as pessoas começam, em primeiro lugar, a entender melhor.
Em segundo lugar, a ficar indignado com a situação das coisas. E o olho no olho, ele faz muita diferença, né? Ele faz muita diferença, porque você cria uma empatia, você cria um contato, você conversa pelo nome. Então, o trabalho nas redes ele é importante, ele deve ser feito, ele é uma questão central hoje. Mas quando você cria uma identidade, um contato, um olhar, é uma outra coisa, né? Porque são duas pessoas que estão no mesmo local, na mesma hora, na mesma situação, conversando dos mesmos temas. Então você cria uma identidade. Então não tem nada que troque. Com certeza. Isso. Eu acho que uma das coisas mais legais do plebiscito foi conseguir dar essa alavanca também para essa outra parte. Porque a internet é muito importante, mas tem muita coisa importante também do que mais de 5 segundos na tela, que é ali pegar alguém no ponto de ônibus, na fila da transportadora, da distribuidora e conseguir trocar uma ideia. Teve momentos bem interessantes, assim, que eu vivi no plebiscito. A primeira impressão que eu tinha, viu, Igor, é que você falava sobre a questão do fim da escala 6x1 e as pessoas respondiam assim de longe: lógico que eu sou contra, tem que acabar o fim da escala 6x1 mesmo. E muitas vezes eu percebia que a questão tributária era sempre uma oportunidade maior de trocar uma ideia e falar: olha, não faz mesmo sentido que o rico pague para que a gente deixe de pagar, porque a gente paga mais, e aí quem ganha não sei quantos milhões não paga nada, e você que ganha até 5 mil paga. E aí, esse momento era um momento maior de reflexão. E olha que interessante, né? É a primeira pauta que foi aprovada do plebiscito, a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, a tributação mínima para quem ganha mais, né? Isso já avançou, tá em tramitação no Congresso Nacional também a PEC da redução da jornada de trabalho, o Paim tá propondo uma redução no Senado gradativa, né, de horas e tal. A Erika Hilton tem protagonizado isso no Congresso Nacional. O movimento Vida Além do Trabalho tem feito discussões interessantes na sociedade que impulsionaram isso, e acho que uma das histórias mais marcantes, assim, que eu vivi foi que eu tava voltando de Santo André, tive que sair correndo de Santo André, tive que tomar um Uber, né, pra chegar a tempo. Tava saindo de uma delegacia de homicídios, daquele caso do Felipe, que foi morto no supermercado Loyola. E voltando do Uber, conversando, assim, sobre a entrega do plebiscito, com outros militantes, comecei a falar sobre a redução da jornada de trabalho. E aí o motorista me falou assim: olha, mas quem trabalha em essencial, tipo médico, enfermeira, vai reduzir a jornada, tal? Porque eu sou contra. Falei: não, olha só, você lembra da pandemia, dos trabalhos essenciais? Essas pessoas, elas têm regulamentação própria da profissão. Nós estamos falando dos serviços, do shopping, dos seguranças, das distribuidoras, de que é possível contratar mais pessoas para que elas não passem 2 dias do final de semana trabalhando, né? Aí a gente ficou conversando e falou: não, agora eu entendi, eu concordo. Então, às vezes, aquele segundo que você troca uma ideia, você realmente vira o voto, né? Só que aí você vira o voto não na eleição, você vira o voto na política pública. E o que eu senti, Igor, é que esse trabalho de formiguinha, ele também ajudou a contagiar mais as ruas, né? Então, a gente teve aquela semana decisiva lá no Congresso Nacional, que foi aquela baixaria da PEC da bandidagem. E aí aquilo gerou uma reação muito grande na sociedade. Teve os atos do 21 de setembro, mas aí o retorno depois é todos os deputados envergonhados em votar contra a isenção de imposto de renda. O que você acha que foi a fórmula decisiva para a gente conseguir ter essa primeira vitória fruto do plebiscito popular? Eu acho que em relação ao que você colocou do plebiscito, eu acho que o plebiscito ele tem uma pedagogia dupla. Eu acho que primeiro que ele é pedagógico no trabalho popular, porque você não tá indo ali para dizer o que a pessoa tem que fazer, o que ela tem que achar. O princípio do plebiscito é uma pergunta. Você apresenta uma pergunta. Você é favorável que quem ganhe mais pague mais imposto? Ou você é favorável com o fim da escala 6x1? Ou seja, você faz uma pergunta e o protagonista é a pessoa, é a população, é o trabalhador, é a pessoa que está voltando do trabalho, que está no território, que está saindo da escola. Então a gente coloca o trabalhador no lugar onde a gente quer que o trabalhador esteja, que é de protagonista na luta política e de detentor do seu destino. Então isso é muito pedagógico, porque no último período a esquerda tem adotado um tom muito impositivo, dizendo o que é isso, que é aquilo, que é aquilo. Então acho que o plebiscito ele tem essa pedagogia que ela é dupla.
que é uma pedagogia na medida em que você conversa com o outro, mas é uma pedagogia também para o militante, que ele se coloca numa posição não de protagonista, mas na qual ele está atuando no sentido de dar os elementos, informações e trocando ideia, fazer com que o trabalhador seja protagonista a partir da sua experiência, a partir da sua vivência e a partir da sua realidade. Então, acho que isso vai nos ajudar a dar um salto, porque eu acho que como foi uma experiência exitosa, eu acho que fica essa lição de que a gente precisa ouvir mais e falar menos. A gente precisa perguntar, precisa ouvir, precisa responder, precisa dialogar. Então, acho que isso é uma questão essencial e é um princípio da educação popular. Com certeza. E eu acredito que nós vivemos uma mudança na conjuntura que eu acho que o plebiscito ele tem um papel muito importante. Porque quando a gente tem ali no começo de julho, o momento que para mim marca a mudança na conjuntura, que é quando o Congresso Nacional derruba os decretos da taxação das transações financeiras, que ficou conhecido como os decretos do IOF, ali o governo teve uma mudança de postura. E quando ele coloca que, olha, o que o Congresso está derrubando não é um projeto para diminuir a carga tributária. O que está se colocando aqui é uma disputa dos ricos contra os pobres. E o Congresso está defendendo o direito dos ricos e está votando contra os interesses dos mais pobres, dos trabalhadores, e está impedindo que o governo consiga ter medidas para melhorar a vida dos trabalhadores. Eu acho que ali teve uma mudança na qual teve uma convergência da pauta do governo com a pauta do movimento popular que estava nas ruas debatendo justamente o projeto da taxação dos super ricos e da isenção do imposto de renda. Desde então, a gente vem conseguindo avançar e melhorar as nossas condições políticas. Eu acho que quando teve o ataque do Trump à soberania brasileira, impondo aquelas taxações, as sanções às importações de produtos brasileiros, o governo também teve uma posição muito firme e, mais uma vez, teve uma convergência das forças populares com a posição do governo. E isso se repetiu também na PEC da blindagem, quando claramente o Congresso Nacional, que com a sua maioria de direita, uma grande representação de extrema-direita, que formam um grande bloco contra os interesses do nosso país, contra os interesses do nosso povo, que quis dar uma lição no governo e quis dar uma lição na sociedade brasileira, aprovando aquela PEC da blindagem, que era um absurdo. Um absurdo total. Que era um deputado que fosse pego em flagrante numa situação de estupro, ele não poderia ser preso em flagrante porque ele é deputado, porque ele tem um mandato parlamentar. E seus semelhantes iam poder avaliar, né? E seus semelhantes que iam poder avaliar. Né? Isso já acontece. Isso já aconteceu antes e nunca funcionou. Exatamente. Então eles queriam, no fundo, dar uma lição. Eles queriam mostrar que eles mandam nesse país. E as mobilizações do dia 21 de setembro, elas demonstraram que as forças progressistas estão muito vivas na sociedade, que elas são vibrantes, que elas têm condições de mobilizar, têm condições de colocar milhões nas ruas. Então a gente está num crescente que abre, em primeiro lugar, condições de a gente ter vitórias. Tivemos uma vitória importante na aprovação na Câmara dos Deputados do projeto da isenção do imposto de renda com a taxação dos super ricos, que era um projeto que no primeiro momento tinha muita reação dentro da Câmara dos Deputados e foi aprovado pela mobilização popular e por essa pressão da sociedade por justiça tributária. E também acho que abre a perspectiva da gente avançar na luta pelo fim da escala 6x1 e da redução da jornada de trabalho e abre, sobretudo, uma perspectiva da gente reeleger o presidente Lula. Porque se a gente for olhar 2, 3 meses atrás, a cena estava feia. O governo estava acuado, uma rejeição muito grande, sem pauta
para debater com a sociedade, e hoje a gente está numa situação política muito melhor, justamente porque a gente conseguiu uma convergência da agenda da sociedade e das organizações da classe trabalhadora, do movimento popular, das forças progressistas, e a agenda do governo, casado com trabalho de base, ação nas redes sociais. Então, acho que hoje a gente está numa condição política bem melhor, que nos coloca em melhores condições para enfrentar a luta política no próximo período. Com certeza, quando o governo traçou uma linha no chão e falou, ó, o Centrão, o Congresso, inimigo do povo, tá atrapalhando a gente avançar com as nossas pautas positivas. E isso foi diretamente conectado à ideia do que a gente estava reivindicando nas mobilizações, pedindo uma tributação justa, a redução da jornada de trabalho, quando a gente teve essa confluência, essa convergência entre um ataque comum da sociedade civil e também a disposição do governo em ir para cima do Congresso defender os nossos interesses, nós conseguimos avançar. E a PEC da blindagem e da bandidagem, você vê, nenhum deputado ali mudou de concepção em defesa dos trabalhadores. Eles se sentiram com medo das ruas e tiveram que votar a isenção do imposto de renda. Então, acho que o recado ficou bem dado, eles têm um lado, que não é o lado do trabalhador. Só que quando eles foram eleitos, não foi condicionado a eles um poder permanente. Eles estão ali elencados como representantes e podem estar o tempo todo questionados. E quando eles tentam se colocar como uma outra classe social, que é uma classe política acima do bem e do mal, da Constituição, da justiça comum, tira com a cara dos trabalhadores, né? Porque é uma tiração. Você fala, pro trabalhador que pega ônibus cheio, transporte cheio, privatizado aqui em São Paulo, como a gente viu na linha amarela essa semana, como a gente tem visto na conexão na Barra Funda, que trabalha, que o salário não dá até o final do mês, com as contas. E aí você fala para esse trabalhador, olha, a gente vai ficar votando aqui só privilégio para nós, essa classe política. O trabalhador consegue falar, pô, que absurdo é esse? E aí o jogo virou muito forte, porque as pessoas ficaram indignadas e eles tiveram que aprovar as pautas populares, né? Então, o plebiscito popular teve uma das suas pautas aprovadas, a isenção do imposto de renda. E agora segue com a bandeira do fim da escala 6x1. O que você acha que vai ser determinante para a gente conquistar também a redução da jornada de trabalho agora nessa segunda fase? Olha, eu acho que tem dois elementos que são centrais. Acho que primeiro é continuar o trabalho de base e avançar nas mobilizações de rua. Acho que essa é uma questão fundamental. Acho que o 21 de setembro, ele é a prova de que se você tem uma pauta, se você coloca as pessoas nas ruas, se você consegue construir uma maioria na sociedade, você faz com que o Congresso, mesmo contra a sua vontade, mude de posição. E nós tivemos uma vitória extraordinária, seja com o engavetamento da PEC da bandidagem no Senado Federal, seja com a aprovação do projeto da isenção do imposto de renda e taxação dos super ricos na Câmara dos Deputados. Então é necessário lutar e é possível vencer. Vencer mesmo contra um Congresso com uma maioria de direita. Porque se o povo está na rua e o povo tem uma posição e o povo está consciente, eles se recuam. Porque eles sabem que quem vai definir nas eleições o futuro é a população. E se o Congresso se queimar com a sociedade, eles perdem os mandatos deles. Então a gente tem condição de lutar e de vencer. Então essa é uma questão extraordinária. Porque fazia muito tempo que a gente não tinha uma vitória dessa envergadura. Exatamente. Então agora está claro que é possível, é necessário lutar, é necessário organizar e fazer trabalho e é possível vencer. E acredito que o tema da redução da jornada de trabalho e do fim da escala 6x1, nós vamos trilhar esse mesmo caminho. Porque eu sinto, e as informações que a gente tem, é que o presidente Lula está convencido de que é necessário avançar com essa pauta. É importante até recordar que na Constituinte de 88, o deputado que defendeu na Assembleia Constituinte a redução da jornada de trabalho para 40 horas foi o então deputado Luiz Inácio Lula da Silva, que foi derrotada pela maioria do Centrão da Assembleia Constituinte. E esse tema está pendente desde então. E nós tivemos um grande avanço das tecnologias, automação, digitalização, agora tem internet, inteligência artificial. E até agora nada disso foi utilizado para melhorar a vida dos trabalhadores. Tem sido utilizado, pelo contrário, para aumentar a exploração dos trabalhadores. Então é urgente, é necessário reduzir a jornada de trabalho sem redução salarial e acabar com a escala 6x1. E o governo compreendeu
que não basta hoje em dia o governo garantir melhorias das condições de vida dos trabalhadores, que é necessário e é importante, entregar políticas públicas para os trabalhadores, que é necessário e é importante. O governo tem que ter também uma agenda política que mexa com os anseios, com a vontade, com o sonho da população, que consiga incidir no sistema, mostrar que a gente quer uma nova sociedade. O governo entendeu isso. E é preciso atuar dos dois lados, melhorar a vida dos trabalhadores e ter bandeiras que mexam com os sonhos. É isso aí. E eu acredito que o Lula compreendeu isso e ele vai encarar essa batalha da redução do horário de trabalho sem redução salarial, do fim da escala 6x1. Isso vai ser importante tanto para o enfrentamento agora no Congresso, tanto no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, que esse tema está sendo debatido, como também na Câmara dos Deputados, mas também para as eleições. É preciso riscar o chão. É preciso dizer, você aí, deputado, senador, quer se reeleger? Diga para a sociedade. Você é a favor que os trabalhadores trabalhem 6 dias por semana ou não? Então é preciso que os deputados e senadores respondam. E o trabalhador vai saber quem defende o seu interesse e quem defende o interesse dos patrões e do grande capital. Ô, Igor, eu fiquei pensando, vamos fazer o plebiscito popular chegar em cada gabinete de deputado federal do Congresso Nacional e saber como eles votam. Como eles votam? Se eles votam para que o trabalhador morra de tanto trabalhar, ou se esse trabalhador tenha direito de vir da igreja, no supermercado, lavar roupa, mas também tá com a família no almoço de família. Né? Se ele vai conseguir defender uma boa ética, como ele coloca-se, né? Como às vezes um ser superior do bem, se ele vai defender essa qualidade de vida também para os trabalhadores, né? Até mesmo os evangélicos. Exatamente. Aqueles que muitos trabalhadores não têm condição de exercer sua fé, porque não tem tempo de ir na igreja, de ir no culto, de levar sua família, porque trabalha assim. Né? Como é que faz? Como é que faz? Ou você lava a roupa, faz a comida da semana. E senta um pouco no sofá quando dá um pouquinho ali entre o aspirador de pó, ou você consegue dedicar uma tarde de domingo para tua oração, para ir para a igreja. Então, é incompatível com a própria representação da base social deles. Claro. É impopular para a maioria do país. De falarem para os fiéis das igrejas deles, a bancada da Bíblia, que eles são contra que os trabalhadores descansem pelo menos 2 dias na semana, sábado e o domingo. Então, é preciso fazer esse debate. Acho que a gente está num momento político que esses debates não pode botar mais embaixo do tapete. Tem que trazer para a sociedade, tem que conversar, tem que debater e que cada um exponha a sua posição e pague por elas. E nós temos que ter a nossa agenda, a nossa pauta. Então, acho que a gente está num bom momento para a gente enfrentar esses temas. Eu acho, Igor, que um dos recados que ficou mais claro, assim, é que tem uma forma do governo do presidente Lula governar quente, que é junto com as mobilizações sociais, junto com o povo. Nós, povo, podemos governar junto, a quente, quando as nossas vozes, nossas reivindicações são escutadas, ouvidas, implementadas com muita força, quando a gente se sente parte da disputa política, para além do parlamento. Então, foi um momento que o Parlamento Federal ficou desse tamanho, né? Você viu os atos enormes e o Parlamento Federal que estava empoderado, que estava ali ocupando mesa diretora, fazendo protesto, parando o trabalho ali da mesa, estava super em foco na grande imprensa, um congresso com uma representação de um pouco mais de 300 deputados, colocado numa relação de forças maior que a sociedade. E aí, de repente, os atos inverteram. O Congresso Nacional ficou pequenininho, os atos ficaram enormes e eles ficaram acuados. Então, a gente entendeu ali, mais uma vez na história, a força popular. Aquilo me animou muito, porque quando eu cheguei na Paulista e olhei para aquele mar de gente, quando eu vi a bandeira do Brasil se hastear, quando eu vi as pessoas animadas em estar protestando na rua, falando, não, esses bandidos, né, muito indignados, obviamente, porque são trabalhadores honestos no dia a dia, ficou indignadas com a cara de pau dos deputados, falando, não, quem aí se votar a favor da PEC da bandidagem vai sair do Congresso Nacional. As pessoas falavam, não vai votar, não vai voltar mais. E eu acho que eles sentiram esse medo de perder a cadeira, né? Não, e esse elemento é muito importante, porque a gente conseguiu retomar a bandeira da indignação. Porque, no fundo, o PT ficou um bom tempo no governo. Lula se elege em 2002, toma posse em 2003. O PT, as forças de esquerda, ficam no governo até 2016, quando tem o golpe do impeachment contra Dilma. E justamente pelas contradições de ser governo, a direita conseguiu roubar
a bandeira da indignação, como se todos os problemas do Brasil fossem os problemas do PT. E agora a gente justamente conseguiu retomar a bandeira da indignação. É a indignação com a corrupção, é a indignação com essa tentativa do Congresso tomar a agenda pública nacional, a indignação com os ricos não pagarem impostos, enquanto os trabalhadores pagam 27% e os setores médios. É a indignação de ter que trabalhar 6 dias por semana, sem direito. Então, a indignação é um elemento mobilizador. É o elemento que mexe com as pessoas, tiram as pessoas do sério. E a gente conseguiu retomar essa questão. E hoje em dia, com as mudanças institucionais que a gente vive no último período, que no fundo a gente tem um momento na qual o governo federal está cada vez mais enfraquecido. O Congresso Nacional cada vez mais empoderado, forte, tentando consolidar um semipresidencialismo, um subparlamentarismo, o STF também muito poderoso e o governo federal com dificuldades, até parte, 25% do orçamento do governo, quem executa são os deputados e senadores. Então hoje um governo de esquerda, que queira melhorar a vida do povo, ele não tem mais condição de cumprir os seus objetivos se não for com mobilização popular, se não for com bandeiras que mobilizem e mexam com milhões. Porque só um governo com compromisso com a classe trabalhadora e a classe trabalhadora consciente e ativa nas ruas, a gente não vai ter mudança. Então isso coloca também uma responsabilidade para todo o setor progressista, para toda a classe trabalhadora, para todos os dirigentes de movimentos populares, de sindicatos, de entidades estudantis, de entidades da sociedade civil, das igrejas progressistas. Hoje é preciso que todo mundo faça o diálogo sobre os grandes temas do país com a população. Se a gente não mobilizar a população, fazer um trabalho de politização, a gente não vai conseguir fazer as mudanças e nem vai conseguir sustentar os nossos governos. Então agora é uma responsabilidade que não é uma responsabilidade só do Lula, não é só uma responsabilidade dos ministros e do governo, é uma responsabilidade de todos nós. Se a gente não estiver alinhado, em luta, cabeça erguida, enfrentando a burguesia, a classe dominante, o agronegócio, esses grandes interesses, a gente não vai conseguir melhorar a vida do nosso povo. E eu acho que tem uma coisa também que eu sempre fico pensando de uma lição interessante do plebiscito popular, sabe, Igor? Que eu queria até dividir com os militantes, que é quando a gente tá ali no dia a dia, que a gente abre a banquinha, põe a urna do plebiscito, pega as cédulas, as listas, quando a gente vai subir o resultado dos votos pra plataforma nacional, quando você fala, nossa, mas eu tô fazendo isso todo dia, qual é o resultado? Que a gente se coloca ali pós-horário de trabalho, vai fazer a militância, o ativismo, o debate no olho no olho. Olha, por incrível que pareça, essa magia de saber que você tá, ao mesmo tempo que outras centenas de pessoas em todo o país, fazendo um trabalho de formiguinha, é a virada em que, de repente, mais pessoas, quando elas veem ali o chamado da discussão na internet para uma mobilização de um tema que elas se sentem pertencentes, que elas se sentem dominando a discussão, porque elas falam, eu debati sobre imposto de renda, eu debati sobre fim da escala 6x1, eu tenho opinião, eu quero opinar, eu quero decidir. É esse efeito, é essa virada de chave que faz uma pessoa sair do seu ônibus, do seu trabalho, da sua escola e falar, eu vou sim numa manifestação no domingo. Então esse trabalho de formiguinha, sabe, de abrir a banquinha do plebiscito popular, ela é também um processo que leva a um resultado daquelas pessoas que foram pra rua, porque com certeza é uma série de fatores conectados que nos leva a essa virada, né? A nossa capacidade do dia a dia no olho, de construindo os movimentos sociais, de fortalecer a unidade entre os movimentos, de conseguir dialogar com os artistas, de pressionar o governo, de ir pra cima do Congresso Nacional, que a gente leva aquela mobilização e um momento que a gente sentia com vergonha do que aconteceu no Congresso Nacional, passado algumas horas a gente inverteu o medo pro lado deles. Eles ficaram com medo de nós, né? Então a gente conseguiu juntar todas as formiguinhas e eles tiveram medo de nós. Esse é o resultado de fazer todo dia plebiscito popular, de abrir a urna, de conversar com o trabalhador, se propor a defender o que você acredita na
prática. Isso foi muito bonito do plebiscito popular. E agora que a gente já teve uma vitória, que a gente está num processo de continuidade da luta pelo fim da escala 6x1, eu, né, tenho acompanhado também a ideia de que nós podemos avançar em mais pautas positivas. Igor, você acha que é possível abrir espaço para uma nova discussão em que a gente também consegue levar para a base essa discussão, por exemplo, do transporte gratuito no Brasil, a questão do passe livre, que é uma agenda positiva que o presidente Lula traz da luta pelo direito a acesso à cidade urbana, um sistema nacional de transporte, que a sociedade já debateu inúmeras vezes. É possível amplificar também esse tema para entrar na nossa agenda de lutas? Eu acho que sim. Eu acho que o plebiscito, de fato, ele deixou essa lição muito bonita. Que eu acho que assim, a gente tem muitos movimentos populares, muitos sindicatos, muitas organizações, partidos, as forças populares, a esquerda brasileira é muito forte. Tem uma militância muito grande, tem uma penetração muito forte na sociedade. Não é à toa que a gente ganhou o número de eleições que nós ganhamos, não. E o 21 de setembro mostrou a vivacidade das forças progressistas. Então, a gente precisa estar orgulhoso, precisa estar de cabeça erguida. Elegeu o Lula na última eleição, que foi uma eleição dura. Duríssimo. Uma eleição aguerrida que nós vencemos contra o poder da extrema-direita, contra o poder do Estado, contra o apoio do imperialismo. Nós vencemos. E nós precisamos retomar nossa autoestima, isso é muito importante. Mas a gente conseguiu no plebiscito, acho que 2 elementos de unidade que eu acho que reforçou essa identidade, que é a unidade na metodologia, todo mundo com a sua urna, com a sua cédula, com a sua lista, todo mundo igual, todo militante fazendo o mesmo trabalho. E com as mesmas perguntas. Então, se você é do movimento de mulheres, do movimento negro, do movimento camponês, que é do movimento sindical, vamos fazer as nossas pautas, vamos fazer as nossas lutas. Mas nós vamos estar todos juntos na luta em relação a essas 2 bandeiras, que são bandeiras que envolvem todo o povo brasileiro. Então isso reforçou a identidade, né, do conjunto da militância. Eu acho que isso dá uma potência muito grande para todas as ações e para toda a mobilização. E eu acredito que a gente tem que continuar nessa mesma linha. Acho que tem 2 temas que vão ganhar muita força no próximo período. Eu acho que esse tema da redução do horário de trabalho, sem redução salarial e o fim da escala 6x1, que a gente já conversou aqui, e o tema da tarifa zero. Acho que esse é um tema que a gente sabe que tem uma herança muito grande de 2013. Exatamente. Que foi uma grande mobilização, que inicia com a juventude das grandes cidades e é sequestrado pela direita por essa bandeira antipolítica da corrupção, que também foi muito mal conduzida naquele momento, inclusive por governo de esquerda, que não souberam entender aquele momento e canalizar as forças para as mudanças que nós precisávamos. Mas acho que hoje isso está colocado. Então, vindo para cá, para gravar o programa, pegando o metrô ali no centro, vindo para cá, pegar o metrô cheio, que você entra numa porta, jogado para outra, depois abre a porta, jogado para outra, indo para um lado, indo para o outro. Nós vivemos isso todo dia. É muito duro. E a tarifa zero não é simplesmente não pagar o transporte. É uma forma de você retomar o controle público sobre o transporte. Seja o transporte de ônibus, seja o transporte de metrô. É você conseguir organizar o transporte tendo como objetivo atender a necessidade da maioria da população. Ou seja, você tirar a questão da financiarização de um direito que é do transporte, que é o direito de ir e vir, e colocar sob o controle público, mais uma vez. Então, acho que essa é uma bandeira fundamental. O Lula parece estar convencido, o governo está convencido, está querendo comprar essa briga, apresentar no Congresso Nacional um projeto para, nas capitais, garantir a tarifa zero. E acho que isso pode ser um motor muito grande de mobilização. Repetir o que nós fizemos em relação ao tema da taxação dos super ricos, que é você ter uma mobilização, uma luta, e você ter uma
um projeto no Congresso que consiga canalizar essa mobilização popular e fazer pressão onde hoje deve ser feita, que é sobre o Congresso Nacional, que é o poder que blinda os interesses da classe dominante, do capital financeiro, do grande capital. Então, acho que essas duas bandeiras, eu acho que tem condições de colocar o movimento popular na ofensiva, conseguir unificar o conjunto dos movimentos e da militância e, sobretudo, um desafio muito grande que nós temos, que é dialogar com a juventude. Exatamente. Acho que tem dois temas que mexem com a juventude, esse trabalho precarizado, sem direito, explorado, humilhado pelos patrões, nessa rotatividade, sem a perspectiva de se aposentar, sem a perspectiva de comprar uma casa, de ter um plano. A juventude nem tem mais essa perspectiva. E, em segundo lugar, a perspectiva da tarifa zero, de conseguir ter um novo sistema de transporte que você vai trabalhar sem pagar, que você vai ter lazer sem pagar, mas que mais do que isso, é um transporte gratuito e de qualidade. Acho que a gente tem boas perspectivas no próximo período. Eu vejo que o tema do passe livre voltou à tona com muita força. Eu permito contar aqui para todos, embora passado mais de 10 anos a gente tenha muitas avaliações sobre o que foi junho, mas eu fui da geração junho de 2013. Aquela jovem que foi para as ruas no estado de São Paulo, que correu da polícia militar contra muita bomba. Quase morreu de gás lacrimogênio, mas era a juventude falando direito à cidade, transporte público, poder usar o transporte para ir trabalhar, para estudar, para o lazer também, e discutindo o que era o caos urbano. E eu acho que é hora, sim, do governo Lula fazer também as pazes com esse tema. Dizer assim, ó, esse tema é nosso. Direito à cidade, transporte de qualidade, é nosso tema. E eu acho que nós temos toda a condição de amplificar esse debate na sociedade, defender isso na sociedade. Então, eu acho que o passe livre tem tudo para voltar com muita força, sim, né? E eu acho que isso tá colocado concretamente. Nós impulsionamos um cursinho em Pirituba, que é o meu bairro na zona noroeste de São Paulo. Igor, grande parte dos estudantes do cursinho, eles trabalham em escala 6x1. Isso que você falou da juventude, eles saem da aula no sábado e vão trabalhar depois no mercado. Essa é a realidade, de grande parte da juventude. Então, até porque a maior parte da juventude está no setor de serviço. Trabalhadores, grande parte é 6x1. Que vão ali pegar depois a conexão da linha 10, que foi rompida na linha Rubi com a Barra Funda. É um caos, é a vida um caos sobre governos estaduais, às vezes de extrema direita, como é o caso aqui do governador Tarcísio de Freitas. Então, eu acho que é uma grande chance da gente voltar num round 2 aí do episódio 2 do plebiscito, ampliando essa discussão. Então, assim, pensando em tudo isso, dessas lutas que a gente está vendo com relação ao resultado do plebiscito popular, como é que foi entregar esse resultado lá com os movimentos sociais no governo federal? Quantos votos foram no total do plebiscito? Acho que primeiro, desde que a gente começou o plebiscito, a gente tinha como objetivo terminar incidindo na institucionalidade, entregando os resultados para o presidente Lula, porque precisa pressionar o governo, e também para o presidente da Câmara, Hugo Mota, que tem responsabilidade em relação à votação desses projetos. Então, foi uma forma da gente coroar esse processo de organização e mobilização que começou em dezembro do ano passado, quando a gente começou as primeiras conversas, as primeiras reuniões. Tivemos várias reuniões para tentar ajustar a pauta, ajustar as perguntas. Então, tem muita história para contar de como é que foi. Tivemos um processo organizativo nos estados, um processo de formação para qualificar a militância, para fazer o debate com o povo. E quando abrimos as urnas no dia 1º de julho, a militância estava preparada para dialogar, montar as urnas. Foi aquele período que teve a derrota dos decretos de IOF. Então, todo mundo animado, com sangue nos olhos, querendo enfrentar o Congresso Nacional. E a gente conseguiu. A gente fez uma apuração preliminar, que chegou em 1.500.000 votos, que a gente entregou para o presidente Lula. Ainda está sendo feita a apuração final do plebiscito. Ainda não tenho informação de quantos votos foram. Vamos debater nos próximos dias e apresentar o resultado final nas próximas semanas. Mas acho que, em primeiro lugar, é que nós precisamos ter uma relação de pressão e de cobrança
tanto em relação ao governo federal, do nosso presidente Lula, que é nosso presidente, nós elegemos o Lula, mas nós precisamos empurrar e precisamos cobrar. Ele mesmo já disse que o papel do movimento popular é cobrar, e também do Congresso Nacional. Então, para a gente foi muito importante, porque demonstrou a relevância e o papel político e a capacidade de incidência dessa iniciativa. Então, nós tivemos lá com o presidente da Câmara, Hugo Mota, nós colocamos para ele os movimentos populares, o movimento sindical, o movimento negro, o movimento estudantil, o movimento de mulheres, as entidades da sociedade civil querem que seja aprovado o projeto com a taxação dos ricos. A gente quer isenção de imposto de renda, mas quer que os ricos sejam taxados. E queremos, inclusive, mais medidas nesse sentido. Queremos que as bets sejam taxadas, fintechs sejam taxadas, as transações financeiras. Hoje em dia não tem jeito. Nós temos um problema na economia brasileira que, para conseguir garantir os direitos e melhoria de vida, tem que taxar os mais ricos. E nós vamos continuar essa luta. E também colocar a necessidade de avançar na luta pelo fim da escala 6x1. Então foi, claro que um momento de pressão ali com o Hugo Mota, e foi um momento importante com o presidente Lula, que a gente sabe o compromisso dele, a gente sabe que ele quer que essas lutas avancem, que precisa que a sociedade se envolva para conseguir pressionar. Então foi acho que algo que foi muito bonito, acho que foi um momento, acho que na qual o conjunto das forças populares se reconheceram naquele momento com Lula, mas não só para bater palma, mas para apresentar um resultado da luta e do trabalho. Colocar, Lula, nós fizemos esse trabalho aqui em defesa dessas lutas e queremos que você dê continuidade, que utilize o governo para aprovar essas medidas. Então, acho que foi uma cerimônia bonita, acho que foi um espaço que acho que o conjunto das forças populares se reconheceram e se sentiram valorizadas, né? Porque a gente sabe o papel da liderança e o que significa na história do nosso país o presidente Lula. É isso, eu acho que é muito bonito ver o resultado do plebiscito popular, que a gente fala, olha, esse aqui são os movimentos populares, a gente tá fazendo essas reivindicações, a gente faz esse trabalho de base, sem nós, né, nós não temos um avanço da consciência política, e a nossa organização, a organização permanente, mesmo que o presidente Lula esteja no governo, é necessária pra gente lutar, existe um campo de luta que é indispensável, que é a luta do movimento social, o movimento popular brasileiro, independente de quem é governo. Quando é nosso governo redobrado, que nós temos que conquistar as nossas lutas, as nossas vitórias, e tem coisa que só a gente pode fazer, né? E eu acho que isso que mais chamou a atenção ali junto com ele, e depois ouvindo os comentários dele, ele achou muito interessante essa metodologia do plebiscito, de você fazer uma pergunta, de a partir da pergunta você abrir um diálogo. Embora o Lula ele seja a maior liderança política do nosso país, mas ele é um quadro político organizativo. Então ele é muito atento, ele tem muito na memória o que ele viveu no final dos anos 70, nos anos 80, processo de organização do PT, das greves. Então ele é muito atento a essa forma como a militância dialoga com os trabalhadores. Então ele ficou muito curioso, fez perguntas e queria muito dialogar e ficou muito impressionado. Para ele era uma metodologia nova, embora seja algo que os movimentos têm feito nos últimos 25 anos, mas eu acho que ele gostou muito da metodologia e, sobretudo, dessa vontade dos movimentos populares de intensificarem o trabalho popular. Ô Igor, o plebiscito ele nos encanta, né? Porque ele mostra o quanto o nosso trabalho de formiguinha gera resultado. Mas a gente tá no meio de uma guerra, né? A gente teve a questão da derrota da PEC da blindagem no Senado depois das mobilizações. A gente ganhou uma batalha pela isenção do imposto de renda. Depois nós perdemos uma outra na taxação das bets. Então, o tempo todo nós estamos numa luta que é aquela luta de classes mesmo ali com o Congresso Nacional. Ou você é a favor de taxar os ricos, né, e isentar os trabalhadores, ou você é a favor de fazer com que os bancos paguem os trabalhadores, não. Ou a gente entende que um estudante de um cursinho da periferia de Pirituba nunca vai ter a mesma condição econômica que a herdeira do Safra, a gente não consegue avançar na sociedade brasileira. Então, a gente está numa luta muito permanente, muito quente, né? Nós ganhamos uma batalha, mas não ganhamos ainda a luta total. Essa luta, ela
continua. Então, às vezes as pessoas que estão aqui nos escutando, nos vendo, elas falam, não, mas estou vendo o Igor, que é um militante da direção do MST, fazendo uma discussão política, mas como é que será que o Igor se tornou militante? Como que ele entendeu isso, sabe? Que mesmo que um estudante da base ali de Pirituba, do chão, nunca vai ter o mesmo dinheiro que a herdeira do Safra. Qual foi a virada de chave que fez o Igor se tornar um militante? Pra quem tá nos ouvindo, assim, que dá uma vontade de fazer parte, né? Pra mim foi muito por conta das questões de vida mesmo. Eu venho de uma família de classe média e que venho da cidade, aderi ao MST a partir da universidade, me formei e fui militar no MST mais de 20 anos atrás. Mas quando eu comecei ainda no ensino médio e na universidade, era muito uma revolta com a minha situação de vida, na qual eu era uma família de classe média que durante o governo do Fernando Henrique empobrece muito, tem que vender, tinha uma casinha, teve que vender, tinha um carrinho, teve que comprar um carrinho que não era tão bom, e aquilo me bateu uma indignação, uma revolta, que vem junto com um processo de leitura e um processo, sobretudo, que teve um papel muito grande na minha formação, que é ouvindo rap. Eu sou um daqueles que teve uma outra consciência ouvindo Racionais, Sobrevivendo no Inferno, e que me contagiou justamente pela indignação e pela revolta com aquela situação, que eu tinha identidade com aquele momento da minha vida. E eu resolvi que eu queria militar, que eu queria lutar pelo socialismo, que eu queria acabar com o capitalismo. E aí, durante a faculdade, eu me aproximo de vários professores que militavam junto com o MST e fui trabalhar no setor de comunicação do MST. Ah, que legal. Comecei no programa de rádio, depois editando a página da internet, o Jornal do Movimento. E aí fui desenvolvendo outras tarefas, passei a desenvolver campanhas políticas do movimento, fiz a campanha O Petróleo Tem Que Ser Nosso, quando teve ali o marco regulatório do pré-sal no final, em 2009, 2010. E desde então cumpro 1000 tarefas do movimento. E agora estava aí acompanhando pelo MST esse processo de construção do plebiscito popular. Legal. Mas vem de uma família de trabalhadores de classe média que justamente indignado naquele momento que se instala o neoliberalismo, que a vida dos trabalhadores piora e que os mais ricos, privatizações, concentração de renda. E aí eu tive um salto de consciência e resolvi me politizar, me organizar e militar. Igor, eu adoro ouvir a história de como as pessoas que eu tenho admiração na militância começaram a militar. Especificamente foi assim, eu tava na escola, conheci o Grêmio da escola, na Escola Silvado, lá em Pirituba, comecei a ser do Grêmio, aí a gente construía as atividades na escola, tinha um jornal mural na minha escola, então também sou comunicadora de formação, e aí depois, passado alguns anos, entrei na universidade, já tinha essa coisa de Grêmio, fui direto pro centro acadêmico, construí coletivo negro universitário. Depois de junho de 2013, eu tive uma leitura de totalidade. Eu falava, não, a gente tem que construir um outro projeto de sociedade, né? Eu entendi que a sociedade estava em xeque ali naquele momento e me deu vontade de fazer parte de um projeto maior, né? E aí eu me filiei ao PSOL em 2014, sou filiada ao PSOL desde então, fiz campanha de um monte de gente, um monte de luta, militei na juventude, fui da Uni, e eu acho que um elemento marcante para mim, que é uma virada de chave ali como uma jovem trabalhadora da periferia, foi que eu fui diretora da Uni bem na gestão do golpe da presidenta Dilma, ali entre os anos 2015 e 2017. E aí a minha geração, ela foi convocada a ir pra rua defender a democracia. Depois não saiu mais. Depois nós não saímos mais. Aí veio as ruas, veio o governo Temer, o governo Bolsonaro, e que bom que a gente conseguiu derrotar o governo genocida, eleger um governo como o governo do presidente Lula para abrir espaço para a democracia, para ampliar a nossa participação da mobilização do povo, de ter espaço para os movimentos sociais avançarem concretamente nas lutas, porque quando a gente tem um cenário de um governo pró-povo, a gente tem que lutar ainda mais, né? Para fazer
valer aquele espaço aberto na democracia para arrancar direito, para arrancar a vitória, para aumentar o nosso espaço da democracia, porque nós não ganhamos ainda nessa democracia. Ela é muito antidemocrática ainda. O Congresso o tempo todo tenta fazer manobra, o Senado. Então, a gente tem que se manter firme, forte na luta, né? Então, eu queria agradecer de você ter vindo aqui contar um pouco dessa história, porque o plebiscito, viu, é uma coisa que inspira a fazer luta em diversos lugares. Teve o plebiscito da Sabesp, da escala 6x1. Imagine que você pode promover uma discussão até na sua escola, no seu bairro, no seu território sobre lutas, mas que essa metodologia ela ainda é mais poderosa quando a gente se conecta com as pautas de todos nós, como é a redução da jornada de trabalho. Então, veja como é efetivo. A gente acabou com o processo da reforma tributária agora, conseguimos a isenção do imposto de renda, precisamos ainda taxar os ricos, os bilionários, essa luta nós ainda não finalizamos e nós podemos avançar mais com o fim da escala 6x1, nós podemos ter o passe livre, nós podemos ter a PEC da reparação, tem muita coisa para fazer de exigência, que é o nosso papel, conquistar direitos, vitórias. Então, eu queria agradecer mesmo da gente ter tido esse papo hoje, inspirador, e pedir para você deixar um recadinho final por hoje pra galera. Não, eu acho que isso que você colocou é muito interessante, que eu acho que o plebiscito como metodologia, ele pode inclusive ser aplicado aí na sua escola, no local onde você trabalha, no seu território. Tem um problema, tem uma contradição, tem uma demanda, se organiza com seus colegas, com seus amigos, com a sua família e organiza um plebiscito popular. Converse com as pessoas sobre os problemas, tente identificar quem são os responsáveis, tente saber quem é que tem que cobrar e organiza um plebiscito popular. Converse com as pessoas, organize. Hoje em dia a gente está num momento que a gente tem muitas organizações, muitos movimentos, mas o que vai fazer a diferença é a iniciativa de cada um que está no seu local, na sua vida, que está indignado e que queira participar. E participe e construa da melhor forma possível. Então tá aí uma possibilidade. Construa um plebiscito popular no seu bairro, na sua comunidade, na sua escola. Envolva mais gente para ajudar a resolver os problemas. Eu acho que essa é a lição que deixa o plebiscito popular. Não precisamos só nós aqui nos organizar, fazer algo nacional. Pegue nas mãos essa ferramenta, aplique aí no seu território, na sua escola e vamos organizar mais plebiscitos populares, porque para mudar a sociedade a gente precisa de participação. E essa acho que é a grande lição que fica esse processo que a gente construiu nos últimos meses. Incrível. Olha, hoje a gente conversou com o Igor, mas a gente vai conversar com muitas outras pessoas aqui na 4V. Vamos trazer experiências de luta, fazer análises com as ações concretas na realidade, como o nosso povo sabe fazer no dia a dia. Então, esse foi esse episódio do podcast 4V, onde a nossa palavra vira resistência, a nossa ação vira uma luta concreta na realidade. A gente segue conversando e trocando essa ideia. Eu agradeço, Simone, pelo convite, toda a produção aqui do podcast. Obrigado e a todo mundo que está nos assistindo aí na telinha. Até mais!